tratamento da epilepsia, espasticidade, dor crônica. Descobrimos o sistema endocannabinoide. Entendemos que o efeito medicinal da cannabis é potencializado quando todos os seus elementos são usados em conjunto, assim como uma comunidade na defesa pela vida. O que perderemos resistindo ao disruptivo? E se o disruptivo for muito mais do que vemos agora? A discussão e abrir as fronteiras, eu estou feliz que isso chegue a tantas fronteiras, a tantos países, a tantos lugares. Então, muitíssimo obrigada por me receberem e por sua atenção. A ideia dessa aula hoje é falar o que tem além do CBD e do THC, o que acontece com outras moléculas. Eu acho que é importante fazer uma revisão histórica do que aconteceu. E essa é uma história relativamente nova, as moléculas que já se conheciam de outros anos antes disso. O receptor CB1 começou a ter conhecimento em 1988. E depois, 4 anos, surgiu o endógeno, seu endógeno anandamida. E depois, um ano depois, veio o receptor CB2 e 2 anos depois o 2-AG. Então, 2 anos depois, as enzimas de degradação começam a ver que tem outros receptores conectados com isso. E aí, em 2001, tem esse conceito de sinalização retrógrada. Em 2004, falamos de deficiência clínica do sistema endocannabinoide, que é um grande conceito. Em 2005, começa também a integrar-se outros tipos de receptores, os PPARs, que são os não nucleares, que também são sensíveis a canabinoides. Em 2009, os ácidos graxos ligados à proteína conhecidos e as mitocôndrias com a presença de receptor CB1. Em 2013, falam de um conceito que é genial, que é endocannabinoidoma, a relação não só do próprio sistema endocannabinoide, mas outros sistemas de receptores, e também com a microbiota comensal, e que amplia muito mais esse aspecto. Agora, falamos já um pouco isso dos receptores, especialmente o CB1, é muito interessante ver como tem outros canabinoides, você medir essa resposta. Receptor CB1 a ser ativado por THC tem o efeito euforia, relaxamento, ansiedade, e a curto prazo afeta a memória curta. Desculpa ser redundante. E aí essa molécula associada a CBD, a gente negativos do THC baixo, tem menos ansiedade, menos euforia e menos impacto na memória a curto prazo. Isso foi integrado com THC e CBD. Ampliando um pouco isso, essa grande discussão de não falar de variedade sativa, indica mais falar de concentração de canabinoide terpeno, a gente vai se aprofundar mais nisso, uma formulação que só tem CBD, uma formulação que tem alta proporção de CBD, 20 para 25 e 1 para THC. E aí pode inverter, THC primeiro e CBD, você pode fazer assim. Nós vemos que baixando a proporção C, e aqui os efeitos aumentam a potência, THC podia tanto você tem da parte motora, no manejo da dor, de acordo com o paciente. E a formulação similar, nós vemos aqui. E a gente vai se aprofundar em tempo. Então, para resumir, é interessante ver qual é a formulação que tem no mercado. Por exemplo, tem o Bedracant, o Rei, Sativex, Epidiolex. O perfil de canabinoides varia do THC e CBD, são as flores, a formulação são flores. O que varia a concentração de THC tem uma proporção 1 para 1, como padrão, spray ou mucosal, para esclerose múltipla nesse caso. O Epidiolex é uma formulação oral,
que só vê nesse caso dronabinol, é cápsula, THC, e o nabilona, formulação de THC e CBD, com proporções diferentes entre eles e várias formulações diferentes. A dor tem estudos realizados com Sativex, comparado com placebo, onde você tem uma redução da dor, esclerose múltipla, também Sativex 1 para 1, e manejando bem a espasticidade. Especiais, Dravet, Lennox-Gastaut, associado à esclerose tuberosa, forma Pidiolex, 100 mg de CBD por ml, redução das crises. Baixo nível de evidência, pacientes altamente complexos observaram benefícios. Manejo de náusea e vômito, secundário à quimioterapia, THC é o principal canabinoide. Várias partes da planta mudam, nem toda, mesmo as folhas têm baixa concentração de canabinoide e tem mais alta apresentação de terpenos, sesquiterpenos do que monoterpenos. Tem flavonoides aqui, numa dose. T, que eso es lo que da a responder más bien a lo hidrosoluble. Entonces vemos que puede haber algún efecto social. Que pode ter algum efeito social nos hiperterpenos. Então, a flor, aqui nós já vemos a presença do canabinoide próxima de 30% em diferentes canabinoides, maior presença de monoterpeno e esse é de 4% no total. Então, passamos aqui no caule, quase nada na presença, está mais grudado nas flores, mais celulose, raízes, não tem canabinoide, mas tem... A flor fertilizada poderia ter canabinoide, mas principalmente associado ao CBD. É interessante que na flor é o tricoma que tem a maior parte dos canabinoides, mais ou menos uns 60%, e também uma carga maior de monoterpenos que os sesquiterpenos, só até 8%. Elas não têm canabinoide, também não têm terpeno, tem ácidos graxos de boa carga de... Então, os brotos tem a carnofalina A. Está me chamando um pouquinho. Siento mucho, yo tengo una hija pequeña. Desculpa, minha filha pequena e ela que está me chamando. Então, para o canabinoide, é interessante ver aqui o principal e mais conhecido é o delta-9 THC. Mas, por trás disso, nós temos uma grande variedade de canabinoides. Destacamos todos esses que nós temos. Gerol, C, canabidiolcina, canabicromeno, canabitriol, CBT, e o canabinol, o CBN, e o canabicerol, CBL, é outro composto diferente do delta-9 THC, que é o mais conhecido. Outras formas, como o canabinodiol. Desculpa a pronúncia, mas eu sou disléxico. Então, ver que nós temos dois grandes precursores. Nós temos os secundários da forma ácida, o CBG, e temos as outras formas, que é o CBG-VA. E aqui nós temos o THC, o CBD e também o CBC da forma ácida. Desculpa um momento. O CBG, se a gente for descompondo, nós temos essas outras moléculas que encontramos na planta e nós temos essas outras moléculas que nós vamos falar daqui a pouco. Encontramos na forma ácida. Então, isso que nós temos normalmente na planta.
é que quando aplicamos o calor, a temperatura descarboxila e temos o delta nova THC, que é a fórmula mais conhecida da planta. Aqui é interessante como através do polivertônico e o primeiro percussor, depois com um fenômeno tirando, acrescentamos outras enzimas como CBCA, passamos a ter o canabinoide, também por esse processo de descarboxilização. As enzimas que nós encontramos na forma do processo de descarbonização levam à forma ativa ou descarboxilada. Aqui nós temos outros gráficos de outras plantas e as variações de canabinoides. E por outro lado, arínicas, eles são do ácido de varínico. E vemos que a forma principal, temos as que estão destacadas, que temos o THC-V e também o CBD-V. Esses dois já plantas, mas o THC está indo mais. Agora aqui, essa parte dos canabinoides. Nós também temos falado dos monoterpenos, que está na folha. O merceno é o mais importante. Fapineno, o linalol. Esses primeiros, eles são bem... que estão do arema. E também temos a questão... faz a cerveja. O denilanol... O delinalol é da lavanda, menoterpinoleno, já é mais diferentes tipos de terpenos que dão o aroma típico da planta. A planta do cannabis, ela não cheira e não cheira CBD. O terpeno, e principalmente na flor, são os monoterpenos. Então, sobre a parte mais associada a alguns, mas destacamos o fileno, que tem um efeito, o terpeno aromático da pimenta, aqui que já é reconhecido direta com o receptor CB1. Outros, o muleno, o beta-elemeno, eles vão se misturando. O mirceno, que tem essa estrutura molecular, ele está ativa, mas também em outras plantas. Os citros, outros tipos de extração. O lúpulo que você faz a parte da cerveja, a parte mais aromática. Eu não sei se é o pistache, uma grande concentração de mirceno. Então, não é exclusivo da cannabis, mas eles têm diferentes graus de acordo com o tipo de planta e da formulação. Falando um pouquinho mais de cada o mirceno, ele é sedativo, relaxante, aumenta os benefícios psico-THC. Encontra também no mango, nas frutas cítricas, citronela e nas folhas de louro. O mirceno é o antisséptico, antifúngico e, portanto, esse aspecto antirrelaxante, ele é muito bom por uma formulação mais da noite, a efeitos relaxantes, sono. O cariofileno não tem efeitos, talvez mais associado à dor. Tem uma pimenta, madeira, anti-inflamatório, dor, insônia e plasticidade muscular. O linalol, ele é um sedativo e calmante, e está na lavanda, cítricos, louro, na rosa, trata com a insônia, o estresse, depressão, ansiedade, dor e as convulsões.
destacar a convulsão e cefaleia, dor de cabeça. O pineno, retenção da memória e atenção, na sálvia anti-inflamatório e broncodilatador. Também é muito bom para manter o foco e a concentração. Então, está diretamente no perfil de um paciente. É bem interessante também a formulação, o inibe o apetite, temos lúpulo e antibacteriano e analgésico. E diminui o apetite, muitas vezes, que é a formulação e os pacientes que peso, seja por artrose, vemos que pode ser um terpeno bem interessante. O limão de aumento do estresse, ele é antidepressivo, em fatias cítricas, elítico, também serve para refluxo e antifúngico. Destacamos aqui o perfil e antidepressivo e poderíamos dizer que associado muito às formas para a fadiga. Então, algo que nós não é muito, mas poderíamos continuar pesquisando, seria com os flavonoides, porque nós temos a pigenina, o canferol, a canflavina A e a canflavina B, para falar alguns. Então, nós temos aqui a colina, neurina, a muscarina, ordenina, cannabisativina, desculpa que são muito difíceis de... E já não bastante, podemos continuar avançando nesse estudo. Aqui, canadispirona, isso é para falar, é para entender o que não vamos falar, mas senão seria uma aula inteira sobre isso. Aqui temos amidas fenólicas, coisas que estão presentes na planta. É interessante ver as diferenças que vão mostrando os diferentes tipos de planta e que tem relação com as diferentes concentrações. Por exemplo, aqui nós vemos a presença das variedades como o cânhamo e como variam os canabinoides em tudo isso. Por exemplo, o terpinoleno, o gama-citerpineno, ele está nas plantas mais ativas. Temos também que o alfatineno, ele está presente em todos. O mirceno aumenta nas plantas índicas, que implica também esse efeito mais relaxante. Então, é muito interessante ver como a presença dos terpenos dão as características canabinoides, CBD, CBC e outros canabinoides que variam. O cânhamo, nós temos a presença algumas menor formulação com outros canabinoides. Na planta índica, a concentração do THC ou com mais variáveis. E, particularmente, se passamos ao CBD, vemos que varia bastante. E nos canabinoides menores que podem fazer. Cultura, que é o THC e CBD. Você vê interessante fazer essa revisão, porque eu sempre digo as coisas. Então, nós temos as enzimas de síntese da anandamina, o DAG e algo que vai degradando a degradação da anandamina e, por outro lado, o DAG leva à síntese. Eu sempre
confusão. Alguns são para sínteses, que estão numa cor rosa mais forte, e as de degradação, esse volta de B1 e CB2. E o receptor CB1 também fazem graus diferentes com outros receptores. E é interessante, no caso do CBG, CGA, três tipos importantes sobre o canabinoide. Também temos o TPR. Ele é mais variável, em menor grau, em menor CB1, maior grau em CB2, e TRPV. Com o CB1, interage em menor grau com o CB2 e maior ação, neste caso, é com o TPR55, também R em menor grau, mas também é importante falar da sua função, principalmente alfa e delta. Mas o GPR55, ele tem uma função principal na expressão desse receptor. O CBGA, em estado ácido, também temos o PPR55, que destaca bastante. A interação é mais baixa com os outros receptores. A expressão receptor, isso também vai interagir com as enzimas de síntese e ação. Que o CBG aumenta a expressão das enzimas de síntese, mas principalmente o CBC HCV, o MAGLD, deixa eu voltar aqui, MAGL, a degradação do THCV, que vai ter tem uma função muito importante. E também vemos como o CBG, ele aumenta a grau da síntese. Vemos que essa forma é diferente. O que vemos nos diferentes receptores, por exemplo, os G, MBC, ao THCV e menos ao CBGA, de forma ácida. Então, o CB2 responde ao CBG e CBC e TCV menos a forma ácida. Esse interação que focos, betas, que destaca THCV e o CA, em múltiplos casos. Além do THC e do CBD. Isso já leva, então, isso aumenta a função do CB1 e em menor grau o CB2 e também aumenta MAGL, que controla as enzimas. O THC é similar, o CB1, o THCV, GPR55, PPR principalmente, GPR. Eu acho que com isso, CB com muitos receptores. O que leva terpeno, canabinoides, flavonoides e ácidos graxos, THC e CBD. Espectro é só o CBD isolado.
E o que faz a molécula que requer maior dose, efeitos secundários para ter o que se consegue espectro com dose mais baixa e menos efeito secundário com mais benefício. É muito difícil, mas é uma parte interessante da medicina personalizada que tanto procura. O que é isso de full spectrum? Nós falamos do espectro, o efeito entourage, como interagem os esteroides, os ácidos graxos, que potencializam os endocannabinoides. Neste caso, 2-AG. A dieta, a alimentação, a atividade física é diferente disso. Falamos de endocannabinoides e desses receptores tão complexos, porque esquecer e proteger são funções fundamentais mediadas por essa missão. Aqui eu disse temos essas diferentes moléculas, esses terpenos, esses canabinoides menores, flavonoides, e dessas maneiras. A presença total de THC na sua forma ácida descarboxilada, que não é tão alta da planta. O CBD é baixo, presença de outros canabinoides, 1%. Mas que tem grande parte do efeito e também euforia, limoneno, um efeito depressivo, tem mirceno, também ajuda a ter um efeito baixa concentração de emuleno e a complexidade cai. Os trabalhos do Dr. Russo foram aplicando concentrações associadas aos terpenos, vendo a parte aromática, que é muito alta em mirceno, o seu efeito também com algum conforto, mas tem a presença e uma formulação para mas nesse caso relaxante. Por outro, THC está em CBD, pineno, gente. Se a atenção, pensa por exemplo, formulações altas em CBD, associado a pineno é interessante em população então, essas combinações que a gente pode fazer em relação a isso. Esse artigo inicial o delta 9 potência de maneira sinergética por vários terpenos, efeito antioxidante, efeito broncodilatador, 76 com o pineno, baixando aqui na doença limoneno, pineno,
do fogo, relaxar. Então, esses 3 terpenos, a gente tem isso associado à molécula. E também úlceras duodenais, efeito do linalol. O CBD tem efeito antioxidante, aparece limonene, anticonvulsivante, potente. É o ácido cariofileno, tem um efeito analgésico, também potencializado por vários o depressivo e também potencializado pelo limoneno. Mediado por vários que se repetem. Enfermidade. CV pivarina com efeito ativo, social e também interessante que você potencializa é interessante, baixando a resistência das células cancerígenas ao câncer de mama e também associa pimenta, beta-cariofilina, claro, linalol lavanda, pileno, aqui na dor presente na CBN, que é interessante, aumentando a resistência. Eu não sempre comenta isso, a formação que tem que ter período ou longo, os canabinoides melhoram. Ou também é bem amplo. Eu queria trazer sobre cannabis e câncer. Um dos primeiros, se não é o primeiro aplicando em modelos de adenocarcinoma, em modelos animais distintos, canabinoides delta-9-THC, o delta-8-THC, CBN e CBD. E o que é curioso, esses canabinoides têm um efeito antitumoral, em todos os canabinoides tem o CBD final. O delta-9-THC em vários graus tem a massa tumoral. A mesma coisa, delta-8-THC em vários graus de dose, menores que THC, baixando a massa tumoral. O CBN é a mesma coisa. É bem o CBN como mais atenção a ele. E o CBN tem benefícios, eu vou dizer que foi por uma coisa tempo dependente. Aqui o tempo é mais curto, foi sobrevida de 20 dias, e o CBD especialmente tem essa antiogênese em sanguíneos no tumor. É um mecanismo que pode ser mais lento do que os outros canabinoides, como apoptótico. Vendo um avanço aqui da cannabis e esse efeito potencial, efeito entourage, vemos que os derivados da planta e os próprios canabinoides agem sozinhos, mas em combinação, aumentando os mecanismos, mediando receptores canabinoides, potencializando os canabinoides com fitocannabinoides, com resultados, tem uma estratégia. Em comparação com delta-9-THC, o espectro tem outros canabinoides, reportam maior eficiência, melhor tolerância, menos efeitos secundários, ações só com delta-9-THC. Essa sinergia nos conta que a associação de compostos ativos ou ácidas potencializam os efeitos final, dá esse efeito entourage. Cada vez mais
que no efeito do efeito endosséquio, antes mais falta complexidade de amplo, já temos, mas precisamos dos canabinoides. Então, entendemos que tem muitas opções, difícil manejar e resolver 9-THC na sua vida, para inflamação, anti-inflamatório, gerenciamento de náusea e vômito, neuroproteção e convulsão. Associados ao gerenciamento de diabetes e também uso oncológico para câncer, CBD, neuroproteção, câncer, anorexia, CBDV, convulsões, transtorno do espectro, estudos clínicos bem interessantes com essa do autismo muscular, convulsão, a formas varínicas bem interessantes. Do apetite muscular. Isso é muito bem o THC. Vômito, CBC na sua forma ácida para dor, náusea e vômito, estimula o apetite e também estimula a espasticidade muscular. É similar ao efeito do delta-9-THC, menos o efeito psicoativo, CBN, baixa inflamação. Efeito antibacteriano é interessante e vale a pena se aprofundar nele. Estimula o apetite também. CBD maneja crise, esclerose múltipla, migranas, também para infecções. CBD por neuroproteção, câncer, THCV para inflamação, dor, neuroproteção, de acne. Uau! Como é amplo e aqui. Mas com terpeno, que nos atualiza, compreender as interações entre elas, entre outros medicamentos, como potencializar com estilo de vida saudável, ação correta, exercício. Muito obrigado de verdade e desculpe aqui pela complexidade e a